E a gente está na série Encontros com Deus, uma série onde Deus tem falado aos nossos corações através de vários personagens e seus encontros, né, e como esses encontros geraram as transformações na sua vida. E hoje à noite a gente vai falar de um personagem bem conhecido e de um encontro muito conhecido da própria Bíblia, que é o encontro de Paulo. Paulo, um dos grandes escritores do Novo Testamento, né? Suas cartas. E a gente vai ver um encontro que transformou a forma de pensar. E para isso a gente vai usar o texto base de Atos, capítulo 9, versículos 1 ao 9, que fala: Enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus. Ele foi falar com um grande sacerdote e pediu cartas de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco. Com esses documentos, Saulo poderia prender e levar para Jerusalém os seguidores do caminho do Senhor que moravam ali, tanto os homens quanto as mulheres. Mas na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente, uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem é o Senhor? Perguntou ele. A voz respondeu: Eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levante-se, entre na cidade e ali dirão a você o que deve fazer. Os homens que estavam viajando com Saulo ficaram parados sem poder dizer nada. Eles ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo se levantou do chão e abriu os olhos, mas não podia ver nada. Então, eles o pegaram pela mão e o levaram para Damasco. Ele ficou 3 dias sem poder ver e durante esses 3 dias não comeu nem bebeu nada. Amém, irmãos? Então, esse foi um encontro maravilhoso que a gente tem descrito na Bíblia. Foi o encontro de Paulo. Eu quero comentar com vocês um pouco quem era Paulo, né? Se a gente vai ver no texto, a gente pode perceber já que Paulo era uma pessoa muito bem vista, né? Muito bem respeitada. Porque começa o texto falando que Paulo ele iria, né, falar com um grande sacerdote para ir buscar uma carta de apresentação. Ou seja, como se você fosse falar com um grande político, uma grande autoridade pedindo uma autorização para algo. Não era qualquer um que podia chegar ali, né, que tinha essa autonomia de chegar. O grande sacerdote pediu uma carta de apresentação para perseguir os cristãos ainda, né? Então Saulo, ele era um judeu muito fervoroso no judaísmo. Uma das coisas que mais me marcou, por exemplo, na escola de discipulado, foi quando o pastor Edson nos ensinou essa história de Paulo no judaísmo. Aonde a gente encontra na Bíblia que ele foi aluno, né, aluno de Gamaliel, estudou aos pés de Gamaliel. Para alguém chegar a esse nível, ele tinha que ser muito bom. Tinha que ser muito fervoroso. E Paulo, então, ele era um judeu que realmente ele tinha muito impacto nessa missão dele. Ele era alguém estratégico. Nas perseguições ali que a gente vê, quando teve o apedrejamento ali de Estevão, Paulo estava vendo. Ou seja, Paulo sabia como é que era a perseguição naquela época, era uma peça-chave. E naquele caminho para Damasco, aconteceu algo que Paulo não imaginava que poderia acontecer. O próprio Jesus, né, foi ao seu encontro e o derrubou do cavalo. E Saulo, sem saber o que aconteceu, acredito naquela hora, falou: quem é você? E Jesus: eu sou Jesus a quem você persegue. Olha o tipo de encontro que Paulo teve, né? Uma apresentação pessoal de Jesus, né? E essa apresentação de Jesus fez com que Paulo, no físico, ficasse cego, mas essa cegueira também ilustra que Paulo esqueceu tudo que ele sabia naquela hora e começou a ter uma nova visão a partir do encontro com Jesus, através da luz de Jesus. E seguindo isso, a gente vai ver o nosso ponto 1, nosso primeiro ponto. Você pode preencher na sua guia que encontros com Jesus revelam a forma correta de pensarmos. Como nós vimos antes, né? Paulo, ele era um judeu estudado. Ele conhecia todo o Antigo Testamento de cabo a rabo, sabia tudo, mas ele tinha uma interpretação errada, né? Como a gente pode ver nessa frase: qualquer estudo ou ação fora da luz de Cristo está corrompido.
Paulo tinha a interpretação do Antigo Testamento segundo os homens. E não conseguia entender que Jesus era o Messias. E naquele momento, Paulo ele entendeu que tudo aquilo que ele estudava estava corrompido na maneira que ele estudava. Ele precisou trazer o que é a luz de Cristo para os seus ensinamentos, que ele estava sabendo. E no nosso mundo hoje a gente pode ver várias coisas, né, irmãos? Vários estudos, várias ações que até parecem boas, até parecem legais, até parecem saudáveis. Mas a hora que a gente coloca a luz de Cristo, a Bíblia, a palavra de Deus, a gente começa a ver que tem alguma coisa estranha. E a gente vê vários cristãos, várias pessoas não cristãos, esquecendo de usar esse filtro, que é a palavra de Cristo, é a luz de Cristo, para medir o que estão vendo, para medir o que estão estudando, para medir suas interpretações. Vários conceitos que parecem legal, né, ao primeiro momento, e de que de repente a gente vai e bota sobre a luz de Cristo, mas a Bíblia fala que não é assim. Parece legal. E uma coisa que me chama muita atenção nisso tudo, é que Paulo, né, quando era Saulo, quando ele era um perseguidor, ele não achava que estava errado. Para ele estava fazendo o correto. E a gente não conhece vários amigos, muitas vezes, vários conhecidos, que têm uma vida que não conseguem achar que estão errados, que não tem pecado algum. Você vai conversar, às vezes, com um familiar teu, algum amigo teu, algum conhecido. Aceitou Jesus, como é que é Jesus? Cara, eu sou legal, cara, tô de boa. Eu sou um cara íntegro, eu sou alguém que faz tudo certinho. Acho que eu não tenho pecado. É uma realidade que a gente encontra. E nós, como cristãos, nós precisamos começar a entender que, por essas pessoas, elas não terem a luz de Cristo dentro delas, não aceitarem Jesus, elas estão com seus olhos vendados para isso. A gente tem um texto de Coríntios que nos fala: mas eles não queriam compreender, e até hoje, quando eles leem os livros da antiga aliança, a mente deles está coberta com o mesmo véu. E esse véu só é tirado quando a pessoa se une com Cristo. Então Paulo ele relata que a mente dos israelitas está fechada desde o dia, né, que o véu se rasgou, o véu do legalismo, incompreensão dos seus corações. E a única forma de nós romper esse véu, ter uma mente aberta, nós conseguirmos ter essa noção de que nós estamos errados, é através de quando a gente aceita Jesus. É com o poder do Espírito Santo. Então não se surpreenda se teus amigos não se acham errados, eles não vão se achar. Ore para que eles consigam ter um encontro com Jesus. É um encontro com Jesus que vai começar a transformar a vida de uma pessoa. Em Efésios, a gente tem um texto que fala: portanto, em nome do Senhor eu digo e insisto no seguinte: não vivam mais como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor, e a mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida de Deus, porque são completamente ignorantes e teimosos. Eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. Eles não têm nenhum controle e fazem todos os tipos de indecências. Então esses textos eles se complementam. E se a gente seguir 2 Coríntios, a gente vai ver Paulo falando que para a gente seguir a Jesus, a gente precisa seguir de glória em glória, se renovando a cada dia. Uma das frases que mais me impactou na minha caminhada cristã foi uma frase que não fez muito sentido para mim no início, que foi: a tua conversão é 5% do que é a tua vida cristã. Eu pensei, mas aceitei Jesus, né? Estou salvo, uhul. Sim, estamos salvos. Mas, no dia a dia, de glória em glória, que a gente vai começar a ser transformado por Jesus. No dia a dia que a gente vai começar a trazer para a nossa vida a luz de Cristo, pedir essa luz, né, buscar essa luz, e com isso a gente começa a permitir que essa luz resplandeça sobre nossas crenças, sobre nossas convicções, pensamentos, para que a gente possa compreender a vontade de Deus. É no dia a dia que a gente vai avançando. Por isso que é importante nós não se contentarmos só com o primeiro encontro.
Pensa só, Saulo. Saulo teve um encontro espetacular. Mas eu acredito que após esse primeiro encontro, Saulo não deixou nenhum momento de se encontrar diariamente com Cristo. De ter seu momento diário com Jesus. Para que essa luz pudesse transformar ainda mais a sua vida. Eu não acredito que quando você tem um encontro com Cristo, você não tenha nada que Ele possa te mudar, que Ele possa te fazer pensar. Cada encontro, Deus ele precisa trabalhar na gente. Ele vai nos deixar uma reflexão, vai nos deixar uma mudança, uma direção. Então é impossível nós termos um encontro com Jesus e não mudarmos alguma coisa na nossa mente. E uma coisa interessante que eu quero deixar para a igreja também é que não desanime pelas dúvidas que o mundo vai começar a impor sobre isso. Eu fico imaginando Saulo, né? Saulo era alguém que era conhecido no judaísmo e era alguém conhecido como, no mundo cristão como um perseguidor. Se teve alguém que eu acredito que passou alguma perseguição na vida também, até ele provar que ele era de Jesus, foi Saulo. E o que ele fez? Justamente não nos animou. Não nos animou de mostrar fé. Talvez você seja uma dessas pessoas hoje à noite, que está com medo de se posicionar de fato, né? Que teve um encontro com Jesus. Com medo de ter mais encontros, né? Transformadores com Jesus. De talvez estar com medo de trazer a luz de Cristo para o que você está observando. E a gente tem um risco na nossa vida, irmãos. Quando a gente começa a observar as coisas fora da luz de Cristo, fora do que Cristo tem para nós, a gente corre o grande risco de achar que aquelas coisas são normais. Eu lembro muito do povo de Israel. Cada pouco, né, eles escutavam: vocês querem voltar para o Egito? Parem de lembrar das cebolas do Egito. Parem de lembrar daquele tempo do Egito. Né? Voltem-se para Deus. Então é um conselho antigo. A gente vê uma luta do ser humano antiga de querer voltar muitas vezes aos velhos hábitos, ao velho mundo. E a forma da gente parar com isso é a cada dia trazer mais luz. Buscar mais luz. E o nosso ponto 2, Paulo ele nos traz uma orientação poderosa, que é encontros com Jesus lhe trazem novas direções. As ações nascem nos pensamentos. Uma vida cristã de sucesso se fortalece em mantermos nosso pensamento em Cristo. E Paulo era alguém que incentivava isso. Que a gente tivesse pensamentos cristãos. A gente pode ver em Filipenses 4:8, que fala: por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom, merecido. Bom e merece elogios. Isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como as minhas ações. E o Deus que dá a paz estará com vocês. Então, irmãos, Paulo aqui ele entendeu que a gente precisa ter pensamentos puros para ter ações puras. Somente isso fez com que Paulo também mudasse todas as suas ações. Alguém que matava para alguém que começou a amar. Alguém que perseguia para alguém que começou a cuidar. Alguém que era mal para alguém que começou a amar pessoas, abrir igrejas, fundar igrejas. Alguém que batia para começar a apanhar, ser perseguido. Com pensamentos no alto, pensamentos em Cristo, pensando no que é verdadeiro, no que é digno, correto, puro e agradável e decente. Irmãos, o mundo hoje ele está perdido, ele está podre. E uma das grandes guerras que a gente tem como cristãos é blindar a nossa mente. Satanás ele não pode saber o que tu está pensando.
E aí eu vejo que muitos cristãos, infelizmente, pecam justamente nisso, em começar a cultivar pensamentos ruins. Começa a flertar com o diabo. Ah, mas ninguém está vendo, né? Ah, se eu estou fazendo alguma coisa, vai ter um irmão que vai vir me dar um toco, né? Vai dizer, ah, para, cara. Agora, pensamento, ninguém está... Está fazendo o quê, cara? Está pensando no quê? Nada. Às vezes esse nada é complicado. Nada não está nessa lista. Se tu deixar tua mente vazia, a gente vai começar a ver o que o mundo está oferecendo hoje. Exemplo, músicas, né? Já viu alguma música do mundo que não gruda às vezes na cabeça, aquela música ruim, é ruim, gruda na cabeça, né? Tu tem que orar, Jesus tira, né? Faz eu esquecer. E de repente, legal, né? Toca de novo, né? Tu não dá bola, toca de novo, tu não dá bola. De repente, tu tá achando normal escutar aquela música, tá achando normal. Aquilo que tá falando, aquelas baixarias. Ah, não tem nada para fazer hoje, não tem nada para pensar, vou ligar o Netflix hoje, né? Vou procurar, top 10 Brasil, né? É a Lúcifer, né? Flertar com o inimigo, né? Ideologias associadas às causas boas, né? Hoje a gente vê, né, um mundo deturpando o amor. A gente vê um ecumenismo, né, visando a paz. A gente vê inversão de valores familiares. E a mídia, ela pinta isso como algo tão bom, né? Que tu até se sente mal de não concordar, né? Mas a gente não pode, irmãos. O próprio Jesus nos alerta muito sobre isso em Mateus 6, 22 e 23. Quando ele fala que os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em você virar escuridão, como será terrível essa escuridão, né? Então a gente vê que para que a gente possa receber novas direções de Deus, que a gente possa crescer, a gente possa ter uma vida cristã, a gente precisa também fazer a nossa parte, né, irmãos? A gente precisa estar com os nossos olhos em coisas boas. Agora, se a gente está só olhando porcaria, não tem como sobrar espaço, né? É que nem a história dos 2 lobos, né? Aquele que você alimentar mais vai vencer a batalha. E estava refletindo e eu achei fantástico que o próprio Jesus, ele se coloca, né, nessa questão de alimento, né? Faz essa analogia, né? Eu sou a água e o pão da vida, né? Remetendo a importância de nós nos alimentarmos diariamente dele. E falando um pouco de vida prática, irmãos, eu quero trazer um texto de Romanos também, 12:2, que falam, né? Não vivam como pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança na mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isso é, aquilo que é bom, perfeito e agradável. Eu quero trazer um foco aqui, irmãos, para a questão da vontade de Deus. Uma vontade boa, perfeita e agradável, que a gente conhece à medida que a gente avança. Eu acho muito legal que Deus, ele vai revelando a vontade dele aos poucos para a gente. Ou ele te dá a visão do final e vai te mostrando os pedacinhos depois. E é fantástico ver como Deus trabalha no caminho. E a vontade dele é boa. Agora, o nosso desafio é justamente a gente entender de coisas espirituais. Então a gente precisa ser espiritual. Para entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, a gente precisa ter ciência de que a gente precisa, no dia a dia, ter pensamentos espirituais. Se a gente tem pensamentos espirituais, a gente vai ter ações espirituais. O próprio Jesus, no encontro com Nicodemos, né, fez o cara entrar em crise. Que é nascido da carne é carne, que é nascido do espírito é espírito. Então Deus, ele deseja mudar a nossa mente para que a gente possa compreender coisas espirituais. Por isso,
Vemos pessoas cristãs hoje, irmãos, recebendo orientações e achando viagem. Recebendo orientações de Deus e dizendo, não é de Deus. Pastor, vou orar, né, pastor? Por quê? Será que essa pessoa está se alimentando do quê? Gente, além do jejum, da oração, da leitura bíblica, que é base da nossa vida cristã, a gente precisa também escolher mudar a forma de pensar, de não ficar agarrado nas convicções que a gente tem do início da nossa história, né? As raízes da nossa família. Do que a gente tem visto em nossa volta, a gente tem que ser refém de Jesus. Quando a gente consegue ser refém de Jesus, a nossa mente vai mudar radicalmente, irmãos. Você vai começar a ver que a forma que você pensava não era a forma que Deus quer que você pense. Você vai começar a entender orientações espirituais. Você vai começar a entender que a boa e perfeita agradável de Deus, vontade de Deus, ela não é somente nesse campo físico, ela é totalmente espiritual para um reino maior. E que a gente é obra disso. Fazendo uma analogia para a gente entender, essa questão de nós nos colocarmos como uma questão de mudança de mente, de querer, é que nem quando a gente começa um emprego novo, né? Talvez você tenha um monte de situações antigas, né? Vários empregos, de repente você começa um emprego novo, na integração a empresa fala, as regras são essas. Né? Pense conforme a gente, né? A gente pensa dessa forma. E para você ter sucesso nessa empresa, você não precisa realmente começar a seguir daquela forma, as regras, se comportar daquele jeito. Foi exatamente o que Paulo fez a partir daquele encontro. Basicamente ele esqueceu tudo que ele sabia daquela interpretação e começou a aprender tudo sobre a visão de Cristo, sobre o pensamento de Cristo. Paulo não mudou o seu jeito. Aquele jeitão, acho que Paulo já tinha antes, sabe? E Deus, Ele quer trabalhar, não no nosso jeito muitas vezes, mas como que a gente faz as coisas, né? A gente inverte. Eu fico imaginando Paulo. Se Paulo fosse talvez que nem o jeito do Pedro, né? Paulo era meio sanguíneo, de repente, se converteu. Deus transformou que nem Pedro, era mais tranquila, mais bastidorzão e tal. Cara, ele não tinha plantado a igreja. Ele ia ficar querendo mais ajudar, ia deixar Barnabé, vai você, cara. Não, deixa que eu vou, né? Eu quero estar junto. O teu jeito que Deus te criou é único. E Ele vai te usar dessa forma. Agora, as tuas ações, os teus pensamentos, isso Deus vai te mudar, vai te cobrar e quer mudar. Cabe a você. Assim como Paulo. A hora que viu Jesus, falou com Jesus, entendeu que toda uma forma de pensar não valia a pena. Que pensar fora do que Cristo quer para a gente não vale a pena. Que uma vontade fora do que Cristo quer que a gente faça não vale a pena. E a nossa conclusão, irmãos, é que o encontro com Jesus muda a nossa forma de pensar, muda a nossa visão e transforma as nossas ações. Então, cada encontro com Jesus vai gerar isso. Vai gerar uma mudança no nosso pensamento, de como a gente enxerga as coisas e como a gente vai fazer essas coisas. Amém, irmãos?